João capítulo 14, versículo número 1, está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém. Deixa só a Bíblia aberta, por enquanto é só até aqui. O título da ministração de hoje é Verdades. Poderia ser Verdades e Promessas, mas vamos ver algumas verdades que o nosso Senhor Jesus disse para nós aqui na sua palavra. E ele começa falando: não se turbe o vosso coração, não andeis ansiosos, preocupados, não andeis afadigados, nervosos. Crê em Deus, crê também em mim. Se analisarmos todo o Evangelho, iremos ver que o ministério de Jesus, nos 3 anos que ele teve aqui na terra, tudo se trata de fé e milagre. Fé e milagre. E ele sempre disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aqui ele vem tratar das nossas preocupações. Aqui neste texto ele está falando com os seus discípulos, ele está instruindo os seus discípulos, porque pouco tempo depois ele seria julgado, condenado e crucificado. E hoje ele quer nos instruir, por mais duro que seja a nossa situação, crede em Deus, crede também em Jesus. Nós não sabemos, meus amados, o dia de amanhã. Nós não sabemos o porvir. Ninguém aqui tem esse controle. E como está seu coração? Como está a sua vida com Cristo? Como está o seu relacionamento com o Pai? Você está perto? Você está longe? Quantas pessoas hoje não puderam presenciar o milagre da vida? Quantas pessoas que Jesus voltou hoje para elas? Algumas foram para o céu, outras não. Mas e eu e você? Será que temos feito como aquelas 5 virgens prudentes e temos mantido o azeite para que quando o noivo vier, ele nos leve? Ou estamos sendo imprudentes e não temos guardado a sua palavra? Fé e milagre. A palavra de Deus, ela é muito clara. O Senhor Jesus disse, certa feita, ao chefe da sinagoga, Jairo: se tão somente crer, assim, hoje é comigo que vão ser. Independente de qual milagre você espera que Jesus opere na sua casa, na sua vida, na sua mente, a palavra é a mesma, se tão somente crer. Naquele dia, Jesus falou com Jairo: se tão somente creres, porque ele tinha acabado de receber a notícia que a sua filha tinha acabado de morrer, e que para ele não incomodar mais o mestre, e Jesus ouvindo disse: se tão somente creres. Jairo creu e viu a glória de Deus, e eu declaro que eu e você também cremos, e veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas, amém? Mas para isso, existe um caminho, existe uma verdade, e existe a vida. Versículo 6 de João 14, Jesus fala:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. No versículo 23, do mesmo João 14. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Se nós amarmos Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa essência, de toda a nossa existência, Ele nos garante que Ele virá e fará morada em nós, em mim e em você. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estará conosco todos os dias das nossas vidas. Não há amargura, meus irmãos, não há tristeza que não cesse diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que te colocou aqui. Essa quarta-feira, campanha de fé e milagres, muitas fotos, chaves, água. Você não saiu da sua casa à toa. Você não saiu da sua casa simplesmente para passar o tempo aqui na igreja. Mas você veio buscar algo. Eu não sei o que é, mas Cristo sabe o que você veio buscar. Mas temos que entender uma coisa, que antes de buscarmos o milagre, temos que entregar a nossa vida, temos que declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o único, digno de toda honra e glória. É muito fácil, né, pastor Eduardo, falar que Deus é lindo, maravilhoso, quando Ele está me abençoando financeiramente, quando todos na minha casa estão saudáveis, quando não há tristeza. É muito fácil, meus amados. Mas glorificar na dor, glorificar em meio ao caos, não se engane, o inimigo não desistiu, e ele nunca vai desistir até que o Senhor venha. Por isso temos que nos manter firmes na presença do Senhor, em meio às dificuldades, crendo que o milagre irá acontecer em nossa vida, tendo fé. Quantas curas, quantos milagres Jesus Cristo fez, e está tudo aqui, ó, catalogado nos 4 evangelhos. Poderia citar vários, mas hoje eu quero falar de um milagre, o milagre que Jesus vai fazer na sua vida, o milagre que Jesus vai fazer na minha vida. Mas Ele só vai operar esse milagre se tivermos fé, se acreditarmos, se guardarmos a sua palavra, se guardarmos o seu mandamento, se amarmos a Ele, se amarmos o nosso próximo como Ele nos amou, se verdadeiramente resolvermos seguir a Jesus e nos posicionarmos. Meus irmãos, o milagre só acontece quando você se posiciona diante de Deus. Se você não se posicionar diante do Pai, nada vai acontecer. Se você não se posicionar diante de Deus, não adianta vir na igreja, sentar no banco, chorar e pedir, ore por mim, não adianta. Se tão somente creres, verás a glória de Deus. Basta crer. Basta crer. Mas está tudo difícil, né? Continue crendo. Olha o que Jesus fala no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor.
Ele é a videira. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Mas o que ele está falando? Permaneça em mim, permaneça em mim. Não ceda às tentações, não ceda ao inimigo. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em Cristo, é posição. É posição quando alguém tentar te subornar. É posição quando alguém tentar te induzir a contar alguma mentira. É posição quando você rejeita a se assentar na roda dos escarnecedores. É posição quando você se levanta para orar para o próximo. Posição quando você olha para o alto e pede ajuda. O Pai está com os braços abertos para te socorrer, para te atender. Está escrito na palavra dele. Não depende de mim, nem dos pastores, e nem de ninguém. Depende única e exclusivamente de você. O impossível, Deus faz. Mas o possível, será que eu estou fazendo? Será que eu estou pedindo perdão? Será que eu estou me arrependendo? Sabe, amados, a gente, para chegar no reino dos céus, a gente tem que estar com o coração aquebrantado. A gente tem que estar com o coração disposto a servir ao Senhor. A gente tem que estar disposto a deixar os nossos sonhos de lado para viver os sonhos de Deus, que são muito melhores e maiores. Será que eu estou sensível à voz do Espírito Santo? É uma alta análise a palavra traz para a gente. Quanto mais perto de Deus, quanto mais nós vemos a graça gloriosa de Deus, nós enxergamos a nossa pequenez. E vemos que não somos merecedores. Mas o amor dele é infinito. Ele nos ama, ele te ama, meu irmão. Levanta a cabeça, viva o seu milagre, tenha fé, coloque diante do Senhor o seu problema, entra de cabeça na palavra de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres que aconteceram ontem, pode acontecer hoje, depende de você e de mim. Posicionamento. Quando Jesus estava sentado na mesa da Santa Ceia, e ele disse que um iria ser o traidor, e ele foi revelando que ele iria morrer. Os discípulos ficavam, quem seria o traidor? Quem seria o traidor? Muitos falavam, Senhor, nós vamos morrer com o Senhor, nós não te deixamos. Pedro falou, eu não vou te deixar. E o que Jesus disse? Em verdade vos digo que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, o que andou em cima das águas, o que viu sinais e maravilhas, disse isso. Jesus disse isso sobre ele, quanto mais sobre mim e você. Eu quero viver o milagre de Deus, mas eu estou disposto a passar pelo deserto?
glorificando, exaltando o nome dEle? Meu casamento está uma bagunça, e eu vou abrir a boca para falar glória a Deus? O meu filho está no vício, e eu vou abrir a boca para falar glória a Deus? Eu estou doente, e eu vou dar glória a Deus? Meus amados, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Não é a sua dificuldade, a sua situação ou a sua condição que te define, mas é o que o Criador fez e definiu para você. Isso te define. Nós estamos na série Prosseguindo para o Alvo, nos cultos de domingo. E é muito importante que você venha e grave isso no seu coração. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não da boca para fora, mas em atitudes. As suas atitudes, o seu posicionamento vai falar muito mais do que a palavra que sai da sua boca. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Versículo 7, versículo 5. Sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se nós permanecermos em Jesus Cristo, Ele vai nos permanecer em nós. Então o que nós pedirmos, será feito. O que nós pedirmos. O Senhor dá tudo aquilo que a gente pede, meus irmãos. Mas entenda bem, muitas das vezes Ele não dá o que a gente pede, porque aquilo que a gente está pedindo não é bom para nós. Muitas das coisas que você pede, achando que é um pão, lá na frente pode ser uma pedra. E Ele já sabe disso. Por isso que temos que dar glória em tudo. Porque é Ele que sabe o melhor para nós. Temos permanecido no amor de Cristo? Será que temos? Vamos pegar um exemplo. Quem tem orado por Israel? Não precisa levantar a mão não, só pensa. Quem tem orado por Israel? Quem tem orado pela vida dos pastores missionários que estão aí pelo mundo? Pela igreja perseguida? Pelos irmãos menos afortunados? Pelos enfermos? Muitas das vezes nós olhamos para o nosso umbigo, porque só queremos para nós, para nós, para nós, para nós. Eu quero uma condição boa, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero dinheiro, eu quero amigos. Mas nos esquecemos do nosso vizinho que nem conhece Jesus Cristo. O Senhor já garantiu a nossa salvação através do seu sangue. A palavra fala que se a gente crer, se a gente confessar com os nossos lábios que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, nós somos salvos.
e vamos morar no céu. Aqui não está escrito no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1, que na casa do Pai há muitas moradas, moradas celestiais para mim e para você? Mas nós temos olhado para o próximo, nós temos olhado para o nosso vizinho, para aquela pessoa que a gente acha que não tem jeito, que é perdida. Temos dobrado o nosso joelho e orado. Nós temos orado pelos nossos pastores. Capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor fará tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo. Então seja a boca de Deus, meus amados, seja a boca de Deus nessa hora. Se levante do seu lugar, entregue a sua vida a Jesus e comece a pedir. Mas não peça para você não, peça para o seu irmão, peça para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa. Porque o Senhor tem prazer em ouvir, e Ele vai derramar da porção dEle sobre a sua vida. O Senhor é fiel, meus amados, Deus é fiel, e Ele vai fazer muito mais além do que aquilo que você imagina, do que aquilo que seu coração deseja. Deus vai fazer mais além, mas se levante e ore pelo próximo, se levante e olhe a vida de alguém menos afortunado, desestruturado. Eu quero um milagre na minha vida, é claro que eu quero, mas eu também quero na vida do meu irmão, porque eu creio que eu vou morar no céu, e eu quero que o meu irmão também vá. Olha quantos bancos vazios hoje nessa igreja, e quantas pessoas lá fora. Essa é a nossa realidade de hoje. É a nossa realidade de hoje. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e venha derramar do seu poder sobre a vida, sobre o coração de cada pessoa. De cada pessoa. Poderia estar exaltando aqui os milagres que Jesus fez, os milagres que alguns profetas fizeram, e falar para vocês: isso vai acontecer na sua vida, você vai ser próspero, você vai ser curado. Mas a palavra de Deus está falando: se guardar os meus mandamentos, se guardar a minha palavra, é só pedir. Anda no meu caminho,